Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. O Bahia venceu o Inter ontem pelo placar de 1-0, gol de William José de pênalti. E na próxima rodada o Bahia pode entrar para o G4. Paulo Pires, o plantão dos gaúchos, coloca para vocês como que o Bahia pode entrar para o G4 na próxima rodada. Começando pelo Campeonato Brasileiro. Bahia 1-0 para cima do Internacional. Bahia agora com 2 vitórias seguidas, venceu o Grêmio e venceu o Inter, venceu a dupla Grenal. No final de semana, vitória por 4-0 para cima do Grêmio. Nesta quarta-feira, ontem à noite, vitória por 1-0 para cima do Inter. O Bahia que tem 3 vitórias nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Havia vencido também em casa a equipe do Flamengo. Bahia que no momento ocupa a 5ª posição, tem 49 pontos na tabela. Na próxima rodada o Bahia já pode até ultrapassar o Mirassol e entrar no G4, na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Já o Inter estacionou na 14ª posição, tem 35 pontos na tabela. 2 derrotas tem o Inter nas últimas 3 rodadas. Perdeu para o Mirassol em Mirassol, venceu o Sport, agora perdeu para a equipe do Bahia. O Inter que tem, nas últimas 4 rodadas, os últimos 4 jogos do Brasileiro, 2 vitórias e também 2 derrotas. Inter venceu o Botafogo e venceu o Sport, perdeu para o Mirassol e perdeu também para a equipe do Bahia. O Inter que briga na parte de baixo da tabela. A próxima rodada acontece no final de semana. Começar com a parte de cima da tabela aqui, ó, porque Palmeiras e Flamengo vão entrar na rodada do fim de semana brigando pela liderança da competição. No momento, pelo número de vitórias, o Palmeiras é o líder. Tem 19 vitórias contra 18 do Flamengo. O Flamengo joga no sábado, 7h30 da noite, no Castelão, em Fortaleza contra o Fortaleza. E o Palmeiras, domingo em casa, 8h30 da noite, fechando a rodada contra a equipe do Cruzeiro. Palmeiras, se vencer o Cruzeiro, fecha a rodada como líder porque vai ter uma vitória a mais que o Flamengo, mesmo que o Flamengo vença fora de casa a equipe do Fortaleza. Se o Palmeiras empatar, segue líder ao final da rodada, se o Flamengo não vencer a equipe do Fortaleza. E o Palmeiras poderá perder a primeira posição na tabela para o Flamengo. Se o Flamengo, por exemplo, empatar ou vencer o Fortaleza e o Palmeiras perder para a equipe do Cruzeiro. Então, uma combinação de resultados aí, o Palmeiras sempre jogando pelo mesmo resultado do Flamengo. Se o Flamengo vencer, o Palmeiras vencendo garante a primeira posição. Se o Flamengo empatar, o Palmeiras pode empatar também seu jogo para terminar na frente do Flamengo. E se o Flamengo perder o jogo para o Fortaleza, o Palmeiras mesmo perdendo o jogo para o Cruzeiro, ainda termina a rodada como líder depois da 20ª, vai ser a 30ª rodada, na verdade, a próxima. Mas para Palmeiras e Flamengo, o 29º jogo. O que pode mudar também na próxima rodada? A 4ª posição, vale vaga no G4 entre Mirassol e Bahia. O Mirassol e o Bahia jogam no sábado fora de casa. Mirassol, 6h30 da noite contra o Sport no Recife. Bahia, 9h30 no Morumbi contra a equipe do São Paulo. O Mirassol com vitória ou com empate termina a rodada no G4. Se o Mirassol perder o jogo, fecha a rodada ainda com a 4ª posição no G4, se o Bahia não vencer na rodada. Então, se o Mirassol perde para o Sport e o Bahia não vence São Paulo, mesmo com a derrota, o Mirassol termina ainda no G4. Para o Bahia fechar a rodada, ultrapassando o Mirassol, fechar no G4. O Bahia tem que vencer o seu jogo e torcer por derrota do Mirassol. Por quê? Mirassol perde, Bahia vence, os dois ficam com 52 pontos, aí o Bahia vai ter 15 vitórias contra 14 da equipe do Mirassol. Parte de baixo da tabela. Um dos 3 aqui, ó, vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro tem 33, Santos e Vitória com 31. Galo joga em casa, sábado 4 da tarde contra o Ceará. O Vitória também em casa, em Salvador, sábado 4 horas contra o Corinthians. E o Santos domingo, às 4 da tarde, contra o Botafogo, no Newton Santos Popular, em Engenhão. A situação é a seguinte: o Galo
O Galo, para terminar a rodada fora do Z4, basta empatar em casa com o Ceará. Se o Galo vence a partida, se o Galo empata com o Ceará, é certo que fecha a rodada fora do Z4. Por quê? Mesmo que o Santos vença o Botafogo, o Galo empata, fica com 34. O Santos vence, vai a 34 também. Aí o Santos com 9 vitórias contra 8 do Atlético. Só que o Vitória, que pega o Corinthians, se o Vitória vencer o Corinthians, vai a 34 pontos e 8 vitórias, consequentemente. Por que o Atlético vai ficar ainda fora do Z4? Porque tem saldo menos 6 contra saldo menos 16 do Vitória. Vamos combinar que o Vitória não deve vencer o Corinthians por 10-0, por exemplo. Então, se o Galo empatar com o Ceará, fecha a rodada fora do Z4. O Galo só poderá entrar na zona de rebaixamento perdendo então em casa para a equipe do Ceará. Porque se o Galo perde para o Ceará, Santos e Vitória vencem seus jogos, ultrapassam o Galo. Santos. Se o Santos vencer o seu jogo, Santos pega o Botafogo. Se o Santos vencer o Botafogo do Rio, vai a 34 pontos, 9 vitórias, fecha fora do Z4, porque no máximo o Vitória chegaria a 34 e 8 vitórias. Se o Santos empatar com o Botafogo, vai terminar a rodada ainda fora do Z4 se o Vitória não vencer o Corinthians. E se o Santos perder o jogo para a equipe do Botafogo, só não vai entrar no Z4 se o Vitória também perder para a equipe do Corinthians. Vitória. Para começo de conversa, o Vitória tem que pelo menos empatar o jogo com o Corinthians em casa para fechar a rodada fora do Z4. Se o Vitória empata com o Corinthians, torce por derrota do Santos para a equipe do Botafogo. Se o Vitória vencer a equipe do Corinthians, vai terminar a rodada ainda fora do Z4 com uma combinação. Ou que o Santos não vença o Botafogo, ou que o Galo perca para o Ceará em casa. Então, nesta combinação, vitória do Vitória e tropeço do Santos ou do Atlético, tropeço de um dos dois, o Vitória garante, ao final da rodada, que ele sai da zona de rebaixamento. Então, Atlético Mineiro, Santos e Vitória, um dos três vai fechar a próxima rodada do Brasileiro, portanto, na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro e Ceará, Vitória e Corinthians, Fluminense e Inter, Sport e Mirassol, Fortaleza e Flamengo, São Paulo e Bahia, os jogos do sábado. Domingo tem Botafogo e Santos, Grêmio e Juventude, Bragantino e Vasco, Palmeiras e Cruzeiro.